Olá, alunos, tudo bem? Professora Joenice Diniz, da disciplina Mentalidade Criativa e Empreendedorismo. Eu estou aqui com vocês mais uma vez para a gente falar agora sobre a nossa atividade MAPA. E aí, já olharam a atividade MAPA? Ficaram com alguma dúvida? Como é que é? Então vamos lá. O tema central dessa nossa atividade MAPA é a análise SWOT. Tá? Lá no livro tem 2 capítulos, mas daqui a pouquinho eu já falo para vocês quais são os 2 capítulos. A gente traz todo o embasamento em relação à análise SWOT, tá? E eu também disponibilizei alguns links, enfim, tem todo o material no livro, tem um material também disponível na atividade MAPA. Então, o que eu quero de vocês em relação a essa atividade, em relação à análise SWOT? Vamos lá. Olha só, eu começo falando da análise SWOT, eu trago todo o embasamento teórico, falando, né, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, como ela pode ser aplicada, que tipo de técnica que ela é, o que ela avalia, o que é preciso para fazer a análise SWOT. Trago lá vários links que também servem de apoio para os estudos de vocês. E aí, com base no texto, com base no link e com base nos capítulos do livro, deixa eu ver se eu acho aqui quais são os capítulos do livro. Livro Unidade 4, tá? Lá da página 193 em diante, vocês com certeza vão conseguir desenvolver essa atividade. E o que eu falo? Eu trago um estudo de caso, tá? Análise SWOT e a viabilidade de um curso de bolos decorados. Então, eu trago um estudo de caso onde eu falo da Rosa, que ela é uma jovem senhora empreendedora, ela vende bolos e ela decidiu pedir ajuda aí do seu primo Ricardo. Para quê? Para o seu primo Ricardo ajudá-la a desenvolver isso, né? Olha, e aí? Vai ou não vai me ajudar com isso, Ricardo? E o Ricardo vai lá, já é uma pessoa experiente, e vai lá e dá uma força para ela em relação a essa análise SWOT. Ela pede, me ajuda, o que eu posso fazer? Então ele, como é um administrador de sucesso, se propõe a ajudá-la e diz que montará uma análise SWOT para avaliar a viabilidade do curso em questão. Então o que eu quero? Vocês se coloquem aí no lugar do Ricardo. Vocês são o primo da Rosa, e você vai fazer essa análise SWOT, ou seja, vai analisar os pontos fortes, fracos, as oportunidades, as ameaças. Como que você vai fazer isso? No mínimo, você tem que colocar 3 pontos de cada. Isso é o mínimo, tá? Que você considera. Tem toda uma contextualização em relação a isso. E aí você tem que colocar esses pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. No mínimo 3, a gente deixou uma tabela com 5, você pode colocar até mais, você pode montar uma outra tabela, inclusive, mas no mínimo 3. Depois disso, ou seja, com base em todo aquele seu entendimento, você vai fazer, então, a análise da viabilidade desse negócio com base da análise SWOT que você acabou de fazer. Então, com base nesses fatores que foram descritos, avalie a viabilidade da venda do curso de bolos decorados online. Para isso, leve em consideração toda análise, né? Toda análise SWOT, bem como esses também desafios, as oportunidades, fraquezas, ameaças e forças. E aí, eu quero essa sua análise em pelo menos 5 linhas, ou seja, de argumentação, ok? Então, gente, material vocês têm de sobra. Professora, obrigatoriamente eu tenho que ficar só nesses materiais? Claro que não. Você tem aí um mundo, uma infinidade de conteúdo das quais vocês podem ir atrás, tá, ok? Análise SWOT é um tema bastante discutido, inclusive, vocês vão encontrar muitos artigos além dos que eu já passei. Vocês têm a capacidade de encontrar várias e várias revistas, artigos, livros em relação ao assunto, ou seja, dá para fazer uma coisa bem bacana. Então, não se prenda nessa quantidade mínima que eu coloquei, nem de 3 itens para cada, tá? Da análise SWOT, nem de 5 linhas da análise da viabilidade, ou seja, fiquem à vontade para fazer aí uma análise de viabilidade completa, combinado? Qualquer dúvida, mais uma vez nos colocamos à disposição.
e já façam o quanto antes, porque daí qualquer dúvida a gente vai ajudando vocês nisso, ok? Até mais!